Pense em um mapa do tesouro. Ele não fala de sentimentos ou metáforas. Ele fala de rios, nomes de terras e pontos cardeais. O livro de Gênesis faz exatamente isso ao descrever o Éden. Ele nos dá nomes que ainda usamos hoje: o Tigre e o Eufrates. Menciona a terra de Havilá e o ouro de boa qualidade. Ele descreve uma geografia física, palpável, não um plano espiritual inacessível. Então, aqui está a pergunta que a ciência e a teologia tentam responder há milênios. Se a Bíblia dá as coordenadas, por que ainda não o encontramos? Estaríamos olhando para os rios errados ou o próprio tempo e as mudanças climáticas apagaram o mapa original da face da Terra. Hoje, vamos cruzar dados de radares espaciais com os textos mais antigos da humanidade para tentar localizar o berço da nossa espécie. Prepare-se. O que você vai ver não é apenas religião, é a busca pelo código geográfico de Gênesis. Para encontrar o Éden, precisamos primeiro ler o manual. Gênesis 2 diz: um rio saía do Éden para regar o jardim e dali se dividia em 4 braços. Guarde essa palavra, 4. O Tigre e o Eufrates são fáceis. Eles estão lá, visíveis do espaço. Mas o que aconteceu com o Pison e o Gion? Rios não evaporam sem deixar cicatrizes na Terra. Aqui entra a ciência. Satélites da NASA com radares de penetração no solo detectaram paleorios, leitos de rios secos há milênios, hoje enterrados sob as dunas de areia. O Pison, diz o texto, rodeava a terra de Havilá, onde há ouro. Geólogos identificaram que o antigo rio que passava pelo Kuwait transportava partículas de ouro vindas das montanhas da Arábia. E o Gion? A Bíblia diz que ele banhava a terra de Cuxi. Muitos pensam na Etiópia, mas evidências sugerem a região dos Montes Zagros, no Irã, onde o rio Karun flui até hoje. O quebra-cabeça está montado, 4 rios convergindo em um único ponto. Um ponto que hoje, ironicamente, está debaixo d'água. Mas onde exatamente? Se os 4 rios convergem para um ponto que hoje é mar, precisamos drenar o oceano. E a ciência nos permite fazer isso. Bem-vindos ao fundo do Golfo Pérsico. Usando mapas de elevação batimétrica, descobrimos que há 10.000 anos o nível do mar era 120 metros mais baixo. O que vemos hoje como um braço de mar era, na verdade, um vale fértil e vasto. Este lugar é conhecido pelos arqueólogos como o Oásis do Golfo Pérsico. Enquanto o resto do mundo enfrentava secas brutais, este vale recebia águas de 4 direções diferentes, criando o ambiente perfeito para a vida. Mas se era um paraíso, o que aconteceu? A resposta está no fim da última era glacial. O derretimento das geleiras causou uma inundação catastrófica que engoliu o vale em poucos séculos. O Éden não foi apenas perdido espiritualmente. Ele foi fisicamente apagado do mapa por um evento geológico global. As coordenadas bíblicas apontam para o centro de um mar que guarda o maior segredo da humanidade. Até os anos 80, a ideia de rios cruzando a Arábia Saudita parecia fantasia. Isso mudou quando a missão Circe, da NASA, usou radares de imagem espacial que conseguem enxergar através da areia seca. O geólogo Dr. Farouk El-Baz identificou o que ele chamou de Rio Kuwait, uma cicatriz geológica massiva que atravessa centenas de quilômetros de deserto, conectando as montanhas de Hijaz ao Golfo. Este rio extinto, o Pison fóssil, transportava algo específico mencionado em Gênesis: ouro. As montanhas de onde ele nascia são, até hoje, as maiores reservas de ouro da Arábia Saudita. A Bíblia não estava apenas descrevendo um jardim, estava descrevendo um mapa geológico preciso. Se o Pison é real e foi encontrado por satélites, o Éden deixa de ser um mito e se torna um sítio arqueológico submerso. O que falta para provarmos isso de vez? O Gênesis não está sozinho nessa busca. Milhares de anos antes da escrita da Bíblia,
Os sumérios já falavam de uma terra chamada Dilmun. Para eles, era o lugar onde o sol nasce, uma terra pura, brilhante e santa, onde não existia a morte nem a doença. Nas tabuletas da epopeia de Gilgamesh, o herói viaja até a foz dos rios para encontrar o segredo da imortalidade. O local, descrito por Gilgamesh, é geograficamente idêntico ao que os satélites revelaram: a junção dos grandes rios no Golfo Pérsico, porque tantas culturas diferentes apontam para o mesmo ponto no oceano. Para os sumérios, Dilmun era onde os deuses viviam. Para os hebreus, o Éden era onde o homem caminhava com Deus, diferentes nomes para a mesma memória coletiva de um vale que realmente existiu. O Éden pode estar debaixo d'água, mas suas digitais estão em toda a história humana. O Código de Gênesis não é apenas sobre um jardim perdido, mas sobre a origem comum de todos nós. Onde a ciência encontra a fé, o mapa finalmente se completa. Se o Éden era real e geograficamente identificável, por que ele virou um mito? A resposta está no gelo. Há 12 mil anos, o planeta começou a aquecer drasticamente. O derretimento das calotas polares elevou o nível do mar em mais de 100 metros. O Vale do Golfo Pérsico, que era o coração do mundo antigo, foi engolido pelas águas. Imagine comunidades inteiras vendo suas terras férteis, seus rios e seus lares desaparecendo sob o oceano. Foi o nascimento da memória do dilúvio. Ao mesmo tempo, as monções mudaram de curso. O que era uma savana verde na Arábia Saudita transformou-se no deserto implacável que conhecemos hoje. O homem foi expulso de um ecossistema perfeito para lutar pela sobrevivência na areia. O Éden não foi apenas uma lição de moral. Foi um evento geológico. A memória coletiva do paraíso perdido é, na verdade, a cicatriz de uma humanidade que sobreviveu a uma mudança climática catastrófica. Hoje, as coordenadas estão no fundo do mar e sob as areias da Arábia. O código foi decifrado. A pergunta agora é: o que mais o passado esconde sob o que chamamos de mito? Até a próxima descoberta. Se as pistas apontam para o Golfo, por que o mundo ainda briga pelo Éden? Da Armênia à Etiópia, das montanhas da Turquia até as ilhas do Sri Lanka. Todos dizem ter o jardim original em seu quintal. Isso acontece porque o Éden não é apenas um lugar, é um símbolo de legitimidade. Reivindicar o Éden é reivindicar o título de berço da civilização. É uma busca psicológica por um tempo onde o homem e a natureza estavam em perfeito equilíbrio. A genética nos diz que todos viemos da África. A geologia aponta para o Golfo Pérsico, mas a nossa mente insiste em procurar um paraíso perdido. Essa busca revela um desejo profundo de encontrar um sentido para a nossa existência e uma origem sagrada. Talvez o Éden esteja em todos esses lugares, no Golfo, como um fato geológico e no resto do mundo, como uma herança espiritual. Encontrar o código geográfico de Gênesis é entender que a nossa história é muito mais antiga e profunda do que imaginávamos. O mapa foi traçado, as águas foram drenadas e os rios fósseis revelados. O jardim pode estar submerso, mas a busca por ele, essa nunca terá fim. Eu sou seu nome, e este foi o código de Gênesis. Enquanto os satélites buscam o Éden no Golfo, uma tradição milenar aponta para outro lugar, Jerusalém. Para a teologia bíblica, o Éden não é apenas um jardim, mas o Monte Santo. E no topo desse monte, séculos depois, estaria a cruz. Existe uma tradição fascinante que diz que o Gólgota, o lugar da caveira, recebeu esse nome porque ali estaria enterrado o crânio de Adão. Na arte sacra, você sempre verá uma caveira aos pés da cruz de Cristo. O simbolismo é poderoso. O sangue do segundo Adão escorrendo para resgatar o primeiro. Para os antigos, Jerusalém era o novo Éden, o ponto de conexão, o axis mundi, onde o céu toca a terra e a eternidade invade o tempo.
E isso explica por que o Éden é descrito como um lugar de rios que descem. Na visão bíblica, o jardim era um santuário em um lugar alto. Buscar o Éden em Jerusalém é entender que o paraíso não é apenas um local geográfico, mas um estado de comunhão divina. Seja sob as águas do Golfo ou nas pedras de Jerusalém, a busca pelo Éden revela nossa maior saudade, a de casa. O código geográfico foi revelado, mas o destino final, esse ainda está sendo escrito. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Chegamos ao fim da nossa jornada com um paradoxo fascinante. Se olharmos para o nosso DNA, a ciência é categórica. Nossa origem genética é a África, há cerca de 200 mil anos. Mas se olharmos para os nossos mitos e registros escritos, os olhos do mundo se voltam para a Mesopotâmia. Como reconciliar os dois? O Éden pode ser o ponto onde a história biológica encontrou a história cultural. Talvez a África seja onde nascemos como espécie, mas o Vale do Golfo Pérsico foi onde nascemos como civilização. O lugar onde o homem primeiro dominou a agricultura e as cidades, antes de ser expulso pelas águas. O Éden é, portanto, as duas coisas: um lugar geográfico real, hoje, submerso e escondido sob a areia, e um símbolo eterno da nossa busca pela perfeição. Ele é a memória de um tempo em que o clima era perfeito, a água era abundante e a humanidade vivia em harmonia com a criação. O código geográfico de Gênesis foi decifrado. Ele não nos dá apenas um destino no mapa, mas um espelho de quem somos. O jardim está perdido, mas a trilha para entendê-lo nunca esteve tão clara. Obrigado por investigar conosco. Ao fim de tudo, a busca pelo Éden não é apenas sobre localizar coordenadas em um mapa de satélite ou desenterrar rios fósseis, é uma busca pelo que perdemos. É o eco de uma saudade que toda a cultura, em todo o tempo, tentou nomear. Nós buscamos o Éden porque buscamos a harmonia. Em um mundo de asfalto e telas, o jardim representa o estado original, onde o homem e a natureza eram um só. Localizar o Éden na geografia é, no fundo, uma tentativa de localizar a nossa própria alma e entender de onde viemos para saber para onde estamos indo. Talvez o jardim nunca seja totalmente escavado, pois ele vive na fronteira entre o fato e a fé. Mas enquanto houver um explorador olhando para as estrelas ou para o fundo do mar, o Éden continuará sendo o nosso norte magnético. O código geográfico está à nossa frente. O resto da jornada pertence a você. Eu sou seu nome e este foi o nosso encontro com o Jardim de Gênesis. Até a próxima. O código de Gênesis é apenas o primeiro mistério que estamos decifrando aqui. Se você não quer perder as próximas investigações sobre as origens da humanidade e arqueologia proibida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não deixe o algoritmo decidir o que você descobre, faça parte da nossa comunidade de exploradores.